Eu quero, desde já, convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Nós vamos dar continuidade à série sobre as virtudes da igreja primitiva e hoje eu estou com a responsabilidade de ministrar esse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do versículo 1, eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida. Quem achou diz amém. Tá na tela aqui também, os varões está muito rápido aí. O texto diz assim: entretanto, certo homem chamado Ananias com sua mulher vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. E ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. E levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e o levaram para fora e o sepultaram. E quase 3 horas depois veio a sua mulher, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por esse valor que vocês venderam aquela terra? E ela respondeu: sim, foi por esse valor. Mentirosa, né? Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. E no mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e morreu. E entrando os moços, viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram-na ao lado do seu marido. E sobreveio um grande temor a toda a igreja, e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Amém? Amém ou não? Amém. Difícil esse texto, não é verdade? É um texto bem complicado. Eu digo que na palavra do Senhor nós encontramos alguns textos que todo pregador diz que prega por si só. Textos como Davi e Golias, a mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó. São textos que pregam por si só. E esse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, com certeza não faz parte desse rol. Por isso que dificilmente você vai ver alguém ministrando sobre Ananias e Safira. É muito comum só no momento dos dízimos e das ofertas, não é verdade? E eu não vou falar sobre dízimos e ofertas, o pastor já falou aqui, e a ideia do texto não é falar sobre isso também. Mas como é um texto complicado de se entender, para fazer a exposição desse texto, a gente precisa nos lembrar o que acontece anteriormente. O que acontece nos capítulos que nós fomos ministrados aqui pelos irmãos. Eu creio que todos aqui sabem que o livro de Atos dos Apóstolos, ele foi escrito por Lucas, o médico. O mesmo Lucas que vai escrever o evangelho que leva o seu nome, o evangelho de Lucas. E no evangelho de Lucas, ele vai relatar Jesus fluindo no Espírito Santo de Deus. Diferentemente do que muitas pessoas pensam, Jesus não curava porque ele era filho de Deus. Jesus não realizava milagres, sinais e maravilhas, ressuscitava mortos porque ele era filho de Deus. Não, Jesus curava, realizava milagres, sinais e maravilhas porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Porque se Jesus fizesse tudo isso exclusivamente porque ele era filho de Deus, seria impossível fazermos as mesmas coisas. Mas olha o que o próprio Jesus vai dizer em João 14:12. Em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. É por isso que você sempre vai ver na Bíblia Jesus fazendo o quê? Se retirando para orar. É por isso que você sempre vai ver na Bíblia Jesus convidando os seus discípulos para orarem, porque o caminho para sermos cheios do Espírito Santo de Deus continua sendo uma vida de oração.
continua sendo uma vida de clamor, continua sendo colocando a cara no pó e dizendo: Senhor, me enche do teu poder, me enche do teu Espírito Santo. O caminho continua sendo a oração. Eu gosto de uma frase que diz, eu não sei qual é o autor que escreve ela, mas diz o seguinte: aonde há muita oração, há muito poder. Aonde há pouca oração, há pouco poder. E aonde... Que isso, varão? Isso aí, já completaram, não há poder algum. Leonard Ravenhill, no seu livro Porque Tardo o Pleno Avivamento, vai dizer: se formos fracos em orar, seremos fracos em tudo. John Wesley, ele vai escrever o seguinte: nós podemos levantar uma geração que saiba cantar bem, tocar bem, dançar e pregar muito bem, porém, se não levantarmos uma geração que saiba orar, seremos um povo sem a presença de Deus. Que o Senhor gere em nós, meu irmão, cada vez mais o desejo por viver uma vida de oração. Não é um culto, não é apenas um propósito, uma campanha, não é uma conferência, mas é uma vida de oração. E uma vida de oração vai permitir que o Espírito Santo continue fluindo na nossa vida. Então Lucas, ele começa escrevendo primeiramente Jesus fluindo no Espírito Santo. Diga comigo: Jesus fluindo no Espírito Santo. E ele vai continuar agora escrevendo a igreja de Jesus fluindo no Espírito Santo. No Evangelho de Lucas é Jesus fluindo. Agora, quando nós chegamos em Atos, nós vamos encontrar a igreja de Jesus dando continuidade a esse fluir. O livro de Atos já começa de uma forma maravilhosa. Atos capítulo 1, versículo 8, vai começar com a promessa de Jesus dizendo: mas recebereis poder do alto, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus prometeu que receberíamos poder do alto. Jesus prometeu que quando o Espírito Santo viesse, ele veio, nós seríamos revestidos de poder. E esse poder, ele tem um propósito. Não é para eu chegar aqui na igreja e mostrar para os irmãos o quão espiritual eu sou. Não é para eu chegar aqui na igreja e sentir arrepios. Não é para chegar aqui na igreja e chorar de emoção, não. A Bíblia diz que nós receberíamos poder do alto para quê? Para sermos testemunhas de Jesus em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. E aí, Atos capítulo 2, eu quase nem gosto dessa passagem. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Até que de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, e foram vistas línguas repartidas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Eu acho que eu já falei isso aqui uma vez, mas vou falar de novo, não tem problema. As coisas na vida do crente não acontecem do nada, acontecem de repente. Porque do nada é aleatório, pastor. Agora de repente tem uma história por trás. Agora de repente há sempre uma busca por trás, há sempre um clamor. A Bíblia diz em Atos 2 que receberam poder do alto apenas os 120 que perseveraram em oração. Quem está de fora até olha e diz: olha, foi do nada que aconteceu isso. Mas só aqueles homens que estavam no cenáculo, com a cara no pó, jejuando, orando e aguardando a promessa de Deus, entende que aquilo não aconteceu do nada. Entende que o sobrenatural de Deus veio de repente. Se você está orando, meu irmão, se você está buscando, se prepare que o de repente de Deus vai acontecer na sua vida. E aí o capítulo 3, a Bíblia diz que Pedro e João decidem subir ao templo. E eles sobem ao templo com um propósito específico. Quem aí se lembra que eles estavam indo fazer no templo? Mas eles não tinham acabado de ser cheios no capítulo 2, pastor? Eles não tinham acabado de sair do dia de Pentecostes?
Por que eles estão indo no capítulo 3 orar, se eles estão cheios no capítulo 2? Não é verdade? Mas é simples. Eles entenderam que ser cheio do Espírito Santo de Deus não é só no dia de Pentecostes. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é uma vida contínua, são hábitos. Eu sou cheio no dia de Pentecostes, mas no capítulo 3 eu estou subindo ao templo para orar e buscar, porque eu quero mais de Deus. Atos capítulo 4, tem tanta coisa que acontece nesse capítulo, mas eu quero me ater ao versículo 36. A Bíblia diz no versículo 36 sobre um homem chamado José. Esse homem, ele era tão generoso, que ele possuía um campo. Ele olhou para aquele campo e disse: esse campo pode ser uma semente na obra do Senhor. E ele decide vender aquele campo, pegar aquele recurso e entregar, depositar aos pés dos apóstolos, e por isso o nome dele foi mudado, de José. Os discípulos olharam para ele e diz: agora o seu nome será Barnabé, filho do encorajamento, porque o Espírito Santo de Deus na nossa vida nos estimula a sermos pessoas generosas. O Espírito Santo, meu irmão, gera em mim, gera em você compaixão pela vida dos nossos irmãos e nos torna filhos do encorajamento. E aí os irmãos estão se perguntando: tá, irmão, mas você não ia falar de Ananias e Safira? Então, aí que está o problema. Aí que está o problema, porque até então vocês concordam comigo que está tudo bem, está todo mundo dando glória a Deus, sim ou não? Está tudo mil maravilhas. O Espírito Santo de Deus está fazendo o quê? Está fluindo. Só que aí quando chega no capítulo 5, vai acontecer algo diferente. No capítulo 5, Lucas ele começa escrevendo uma palavra que todos nós conhecemos: entretanto. Entretanto, porém, contudo, mas. Tem muitas professoras aqui que podem me corrigir. São palavras que fazem parte de um grupo na língua portuguesa chamado de conjunções adversativas. O que é isso? Todas as vezes que essas palavras aparecem numa frase, elas estão fazendo contraponto a tudo aquilo que foi dito anteriormente. Então vocês percebem que em Lucas, Jesus está fluindo no Espírito Santo. Capítulo 1 de Atos, a igreja está fluindo no Espírito Santo. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, a mesma coisa. Mas quando chega no 5, a palavra diz: entretanto. É difícil pregar no entretanto, né? Eu fiquei no entretanto porque Ananias e Safira aparecem como o porém da história. Até agora o Espírito Santo estava fazendo, até agora o Espírito Santo estava fluindo, entretanto aparece Ananias e Safira. A história de Ananias e Safira, meus irmãos, é uma interrupção ao fluir do Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, Ananias e Safira é uma placa de pare. O Espírito Santo estava vindo, fluindo, a milhão, voando. Só que quando chegou no capítulo 5, ele encontrou uma placa de pare em Ananias e Safira. E permita-me fazer uma pergunta em amor para os irmãos. Diante da atuação do Espírito Santo, diante de tudo aquilo que Deus tem feito nesse tempo, diante de tudo aquilo que Deus tem derramado, quando o Espírito Santo de Deus chega na sua vida, ele para ou ele continua fluindo? Porque nós precisamos entender, meus irmãos, que Deus não nos chamou para sermos represas, Deus nos chamou para sermos rio e deixar as águas fluírem. Qual é a diferença entre um rio e uma represa? É muito simples. A represa tem bloqueios, a represa tem barreiras, e quando a água chega na represa, o que acontece? A água para de fluir. Mas Deus não te chamou para ser represa, Deus te chamou para ser um rio. As águas em você não param, as águas em você fluem, para o nome de Jesus ser glorificado.
Nós precisamos se perguntar, meus irmãos, quando o Espírito Santo de Deus chega no meu endereço, ele para ou ele continua fluindo? Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, eu sei que tem um tema, Ananias e Safira, mas se eu pudesse acrescentar um título a essa mensagem, eu diria: eu não quero me parecer com Ananias e Safira. E eu declaro sobre a sua vida, meu irmão, você não vai se parecer com Ananias e Safira. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, talvez você entrou aqui como represa, as águas estão paradas, as águas estão bloqueadas, mas pelo poder que há no nome de Jesus, se você crer, pega, as águas vão voltar a fluir, o rio de Deus vai voltar a fluir do seu interior. Será que tem alguém que pega essa palavra aqui, meu irmão? Se você crê nisso, levanta suas mãos para o alto, deixa o rio de Deus fluir nesse momento, deixa o Espírito Santo chacoalhar o rio que está parado dentro de você. Oh, aleluia, Jesus. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é o próprio Jesus. Jesus diz, capítulo 7 de Mateus, versículo 38, quem crê em mim, assim como diz as Escrituras, o que vai acontecer? Do seu interior fluirão, não vai parar, fluirão, rios de águas vivas. Eu sinto o Espírito Santo de Deus aqui nesse lugar, meu irmão. O rio de Deus vai voltar a fluir na sua vida. O rio de Deus vai voltar a fluir em você. E qual foi o problema então de Ananias e Safira, que fez com que o rio de Deus parasse de fluir? Diferentemente do que muitos pensam, o problema de Ananias e Safira nunca foi a oferta que foi entregue. Porque pensa comigo, se olharmos pela ótica humana, o que Ananias e Safira fez é um ato louvável, é um ato de você aplaudir. Porque pensa comigo, o que eles fizeram? Eles tinham uma propriedade, eles venderam essa propriedade, eles pegaram parte do valor dessa propriedade, reteram parte e ofertaram outra parte. Então, da ótica humana, tudo perfeito. Agora, qual que é o problema? O problema é que Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então, o problema de Ananias e Safira nunca foi a entrega. O problema de Ananias e Safira é quem está entregando. O problema não está nas mãos, o problema está no coração. O problema não está na adoração, o problema está no adorador. Por isso que Jesus diz em João capítulo 4, verso 23, conversando com a mulher samaritana, o quê? O Pai não procura adoração, o Pai procura o quê? Adoradores. E tem um adendo, é qualquer adorador que o Pai procura? Não. O Pai procura o quê? Verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, qual foi o grande problema de Ananias e Safira? O grande problema de Ananias e Safira foi a mentira do ser. Diga comigo, a mentira do ser. O que é isso? É fingir ser o que não é. É fingir ser o que não é, e nós precisamos entender isso, porque todas as vezes que nós ofertamos algo para Deus, e eu não estou falando somente de questões financeiras, mas a sua adoração, o seu serviço, tudo aquilo que você faz para Deus, nós precisamos entender que Deus não julga a execução, Deus julga a intenção. Deus não julga aquilo que nós estamos fazendo, mas Deus julga qual é a razão pela qual nós estamos fazendo isso. Quer ver um exemplo? Abra comigo 1 Coríntios capítulo 13. Paulo vai explicar aqui de uma forma tremenda sobre isso. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer.
ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes. Alguém aqui já transportou montes alguma vez? Não. E olha o que ele diz: mesmo se você tiver uma fé para fazer isso, se não tiver amor, de nada adianta. Olha o versículo 3: e ainda que eu distribua todos os meus bens, foi o que Ananias e Safira fez, distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Paulo está dizendo o seguinte: se aquilo que eu faço para Deus, se aquilo que eu entrego para Deus, não está pautado no amor, de nada adianta. Eu posso ser o melhor cantor, Bia, não sou, estou longe disso. Eu posso ser o melhor músico, eu posso ser o melhor pregador, estou longe de tudo isso. Eu posso ser a pessoa mais generosa, eu posso ser aquele irmão que dá marmita, sopão, todo final de semana na rua. Mas se eu faço isso com outros interesses, que não seja glorificar e exaltar o nome de Jesus, Paulo está dizendo, é melhor que não faça. E quando eu estava escrevendo esse texto, meu irmão, eu sei que é forte, é um texto difícil, mas é um texto que nos estimula a melhorarmos diante do Senhor. Quando eu estava escrevendo essa mensagem, o Espírito Santo soprava o meu coração, nutria a minha alma, e eu anotei uma frase aqui, eu gostaria que você repetisse comigo. Diga assim comigo: atitude certa, com a motivação errada, não serve de nada. Pode ser o melhor talento, pode ser a melhor oferta, se não tiver amor, de nada adianta, Paulo está dizendo. Olha o que Jesus vai subir a régua ainda. É que tudo bem que o texto foi antes, mas do que eu estou dizendo, Jesus ele vai subir a régua naquilo que eu estou dizendo, porque olha o que ele diz em Mateus 23, verso 23. Tem na tela aí, varão, eu vou ler aqui, vou ler com os irmãos, olha o que ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, o quê? Hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Olha a palavra que Jesus usa, meus irmãos: hipócritas. Eu sei que essa palavra é forte para nós, sim ou não? É forte, é uma palavra forte, só que ela faz todo sentido. Jesus olha para os religiosos e diz: vocês são hipócritas. A palavra hipócrita no original significa ator, ou vem da origem da palavra ator. Quer ver um exemplo? Porque faz todo sentido, hipocrisia e alguém que atua. Quem aqui já assistiu Titanic? Deixa eu ver, levanta as mãos aí para o alto. Eita glória, a igreja praticamente inteira. Quem não levantou, você já ouviu falar de Titanic, sim ou não? É aquele momento que revela a idade de todo mundo, né? Mais de 30 para cima, eu estou chegando lá nos 30, e eu nunca assisti Titanic de forma inteira, assim, sabe? Pegar do início ao final. Eu não tenho paciência para assistir filme muito longo, mas eu sempre assisti por cortes, né? Assisti um pouco no início, um pouco no meio, assisti o final algumas vezes. E só abrindo um parênteses para os irmãos aqui, não sei se vocês vão concordar comigo, mas todas as vezes que eu vejo o final daquele filme me dá raiva. Porque, fala a verdade, pastor, o Jack cabia naquela tábua de madeira, não cabia? Vocês não concordam comigo? Não é possível. Como que é o nome da mulher lá? A Rose. A Rose quis deixar o Jack morrer, não é possível, cara. Porque ele cabia naquela tábua de madeira. Meu Deus, coitado do Jack, pobre do Jack, morreu à toa. Ele cabia na tábua ali, irmão. E aí é engraçado que o Leonardo DiCaprio, que é o Jack do Titanic, ele fez diversos outros filmes, sim ou não? Ganhou vários Oscars, premiações importantes, mas não tem jeito. Toda vez que o Leonardo DiCaprio aparece num filme, a sua mente automaticamente diz: é o quê? É o Jack. É o bendito do Jack lá do Titanic. E por que isso acontece? Porque Leonardo DiCaprio interpretou tão bem um papel
que quem ele era na vida real começou a se confundir com o personagem que ele interpretava. E esse é o problema da hipocrisia. O problema da hipocrisia é que a essência de quem nós somos verdadeiramente começa a se misturar com o personagem que nós criamos de nós mesmos. Só que Deus, ele não pode transformar um personagem que eu criei de mim mesmo. Deus só pode transformar quem eu sou de verdade. Porque Jesus não está preocupado com a minha ou com a sua aparência. Jesus está preocupado com a nossa essência, quem nós somos verdadeiramente. Eu não quero ser um ator da religião que põe uma máscara de crente. Eu quero ser alguém verdadeiro diante do meu Senhor. O pastor falou isso aqui esses dias. Eu vou herdar, pastor. Herdei, já era, perdeu. Ele falou sobre Moisés. Abre comigo 2 Coríntios 3,13. Eu quero ler esse texto. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 13. Olha o que Paulo vai falar acerca de Moisés. Paulo diz o seguinte: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. O que Paulo está querendo dizer aqui? Para entendermos o que Paulo está querendo dizer nesse texto, precisamos nos lembrar do que acontece em Êxodo capítulo 34. Em Êxodo capítulo 34, a Bíblia vai dizer que Moisés sobe o monte para buscar a Deus e fica 40 dias e 40 noites buscando o Senhor. Quando ele desce do monte, a Bíblia diz que o rosto de Moisés resplandecia. Moisés desce com uma glória tão forte, tão poderosa, que o rosto dele estava brilhando. E quando isso acontece, Moisés tem uma brilhante ideia: eu vou colocar um véu sobre o rosto, para esconder o brilho dessa glória. Só que, qual que é o problema? Qual que é a problemática dessa situação? Aquela glória não era uma glória permanente. Aquela glória, aquele brilho, a Bíblia diz que era um brilho, uma glória que se desvanecia, ou seja, era um brilho que ia embora, era uma glória passageira. E Moisés sabia disso, e mesmo depois que a glória ia embora, meu irmão, ele continuava com um véu sobre o rosto. E por que ele tinha essa atitude? Porque ele queria que o povo de Israel olhasse para ele com aquele véu e pensasse: por trás daquele véu ainda tem glória, por trás daquele véu ainda tem brilho. Mas na verdade a glória já tinha ido embora faz tempo, o brilho já tinha ido embora faz tempo, só tinha um véu. Mas Moisés queria passar uma imagem de alguém que ele não era. Pensa comigo, irmãos, por que Moisés não subia no monte, buscava a Deus em oração novamente, permitia que Deus brilhasse o seu rosto de novo, descesse e ficasse com o rosto brilhando diante do povo? Não era uma ideia melhor do que colocar um véu e cobrir o seu rosto? Só que tem um detalhe: subir um monte não é uma atividade simples. Subir um monte requer sacrifício, subir ao monte requer renúncia, subir ao monte requer abrir mão das suas próprias vontades. Por isso que muitas vezes é melhor parecer do que ser. Só que nessa noite Jesus está nos convidando a tirar a máscara. Só que nessa noite Jesus está nos convidando a tirar todo o véu da nossa vida, porque nessa noite o Espírito Santo quer nos marcar com a glória dele, meus irmãos. Moisés escondia uma glória que já não existia, mas Deus quer te marcar com uma glória viva, real e verdadeira. Um dia, um homem de Deus, um grande homem de Deus, a Bíblia diz que ele era o homem segundo o coração de Deus, permitiu que a glória de Deus fosse embora da sua vida. Só que diferente de Moisés, da atitude que Moisés tem, quando esse homem, Davi, o homem segundo o coração de Deus, perde o brilho da glória de Deus, ele não coloca uma máscara, ele não coloca um véu no seu rosto, ele cai de joelhos, ele rasga o seu coração,
Ele escreve o Salmo 51 dizendo: Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação. Deus, eu perdi a minha alegria da salvação, eu perdi o brilho no rosto. Em outras palavras, ele está dizendo, mas ele clama a Deus: faz brilhar a sua glória em mim novamente, traz de volta a presença que eu perdi. Ele não coloca um disfarce, ele não coloca uma máscara de um crente que está tudo bem, que está tudo beleza, mas por dentro não está. E aí no verso 17 de Salmo 51, ele escreve algo precioso. Ele diz: um coração quebrantado e contrito, esse Deus não desprezarás. Se tem algo que chama a atenção do nosso Deus, não são os sacrifícios que nós oferecemos a Ele, não são as ofertas que entregamos a Ele. O que chama a atenção do nosso Deus é um coração quebrantado e contrito. Esse Deus não desprezará. Segundo problema de Ananias e Safira, Atos capítulo 5, verso 3. Olha o que o texto diz. Então Pedro disse, saiu aqui o texto. Está na tela aqui, varão? Boa. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? O segundo problema de Ananias e Safira é que eles deixaram de ouvir a voz de Deus e passaram a ouvir a voz de Satanás. E a pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos é: qual é a voz que nós estamos ouvindo? Os irmãos são bons de Bíblias aqui, todo mundo é bereano, bom de Bíblia. Essa aqui vocês vão acertar de primeira. Em Gênesis capítulo 3, o diabo ele vai aparecer para dialogar com a mulher no jardim. E ele aparece na forma de um animal. Quem aí se lembra qual animal? A serpente. E a serpente, ela tem uma característica intrigante. A serpente, ela não tem a capacidade de ouvir. Quantos aqui já viram um indiano com uma flauta, tocando uma flauta, e aí uma serpente sai do balaio, uma caixa, não sei como que chama aquilo, dançando? Quem aqui já viu na internet, na televisão? Você sabia que aquilo ali não é por conta do som da flauta? Porque a serpente não tem a capacidade de ouvir. Ela não ouve som algum. Na verdade, ela está sendo hipnotizada e ela não está dançando. Ela se coloca numa posição de ataque pelos movimentos que ele faz na flauta. Mas a serpente não ouve. O som para ela é indiferente. Aí Satanás, ele poderia aparecer no jardim na forma de qualquer animal. Qualquer animal da face da terra. Mas ele decide aparecer na forma de uma serpente. E serpente, qual que é a característica dela? A serpente não ouve, também não tem perna. Essa daria um bom meme, hein? Worship feios. Não. Varão, você acabou com a minha mensagem, varão. Tava construindo o raciocínio. Deixa eu me recompor. Isso aí, ela não tem perna. Tá certo, ele não falou nada errado. Só que, varão, se liga no trono aí, varão. Acompanha aqui comigo na mensagem. Eu tô falando, a serpente, ela não ouve, ela não tem a capacidade de ouvir. Acabou. Vou falar o quê? Cantar o quê? Canta alguma coisa aí, Bia. Faz o fundinho aí, pelo amor de Deus. Então a serpente, irmãos, ela não ouve mais. Aí ela aparece no jardim para fazer a mulher fazer o quê? Parar de ouvir Deus. Porque ela mesma já não tem mais sensibilidade para ouvi-lo. Por que o diabo aparece no jardim e consegue arrancar o homem da comunhão que ele tinha com Deus? Porque Satanás, o diabo, a serpente, não tem mais comunhão com Deus. Por isso que ele quer que você perca a sua comunhão com Deus também. O diabo, ele não tem mais a capacidade de ouvir Deus. Por isso que ele quer que você pare de ouvir Deus também. Mas nessa noite diga assim: sai pra lá, serpente, porque eu vou voltar pro jardim e eu vou continuar ouvindo Deus. Eu vou continuar ouvindo Deus. Eu vou continuar ouvindo Deus.
Último ponto e eu encerro. Que o Pedrinho já cortou minha mensagem. Brincadeira, Varão, tamo junto. A serpente, ela aparece no jardim para tirar a comunhão com Deus. Então, o primeiro erro de Ananias e Safira foi o erro de fingir o que não é. O segundo foi dar ouvidos à serpente, dar ouvidos ao diabo e parar de ouvir Deus. Aí, Ananias, o que acontece com ele por conta disso? A Bíblia diz que ele morre. E o que acontece com Safira? Morre. Quando deixamos de ouvir Deus, irmãos, nós estamos morrendo. Mas olha como a palavra de Deus é maravilhosa e detalhista. No capítulo 5, pastora, Ananias é o responsável por parar o fluir do Espírito Santo de Deus. Estava tudo fluindo, estava tudo acontecendo. Só que Ananias é o responsável por colocar uma placa de pare. Só que aí em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, vai aparecer um personagem irrelevante na história cristã. Esse personagem, pastor, ele escreve nada mais, nada menos do que 48% do Novo Testamento. O Novo Testamento a gente tem 27 livros. Esse camarada, ele escreve só 13 dele. Isso que tem um detalhe. Nós não sabemos se ele escreveu Hebreus, porque se ele escreveu Hebreus, aí a conta sobe. 14, né? 14, sobe para 14. Passa de 50%. Então, quem é? Claro que eu estou sendo irônico quando eu digo que ele é irrelevante, porque esse camarada nada mais, nada menos é o apóstolo Paulo. E o chamado dele vai iniciar no capítulo 9. A Bíblia diz que Paulo, ou Saulo de Tarso, estava indo no caminho de Damasco. Indo no caminho de Damasco, a Bíblia diz que ele cai por terra, não é do cavalo, ele cai por terra, e caindo por terra ele perde a visão. E aí, em Atos capítulo 5, Ananias foi responsável por fazer o quê? Por interromper o fluir do Espírito Santo de Deus. Só que olha como a Bíblia é detalhista. No capítulo 9, Deus decide levantar um novo Ananias. E esse Ananias, ele não vai parar. Esse Ananias, ele não vai bloquear. Esse Ananias vai deixar fluir o rio de Deus. Vai deixar aquilo que ele carregava dentro de si fluir e transbordar na vida de Paulo. Eu queria ler com os irmãos Atos capítulo 9. Se o ministério quiser subir aqui, o ministério de louvor, para parecer que está acabando. Atos capítulo 9. E eu quero concluir essa mensagem dessa forma. Olha o que o texto diz. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado, como que é o nome dele? Irmãos, podia ser Paulo, podia ser Pedro, podia ser o Elson. Já pensou? Ia ficar bonito aqui, não ia não? O Elson, um discípulo chamado Elson. Felipe, Vitor, não poderia? Mas olha como Deus é detalhista. Como que é o nome desse discípulo? E o Ananias do capítulo 5 deixou de ouvir Deus, não é verdade? Olha o Ananias do capítulo 9. E disse-lhe o Senhor, meu Deus, o Ananias do capítulo 5 não ouve. Agora o Ananias do capítulo 9 está recebendo revelações do céu. E ele diz, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, disponha-te e vá à rua que se chama Direita. E na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso. Pois ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Versículo 17 agora, pula comigo para o 17, diz assim. Então Ananias foi, e entrando na casa impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver, e a seguir levantou-se e foi batizado. Fique de pé no seu lugar. Eu quero concluir essa mensagem dizendo, enquanto tem pessoas que vão parar o fluir do Espírito Santo de Deus, tem outras que vão deixar o Espírito Santo de Deus fluir.
Enquanto tem Ananias que está bloqueando o rio de Deus de fluir, eu creio que nessa noite Deus está levantando Ananias do capítulo 9, Ananias que não para o rio, Ananias que não bloqueia o fluir do Espírito, mas deixa esse rio fluir na vida de pessoas. Pessoas que estão cegas espiritualmente vão voltar a enxergar por conta do rio que você carrega. Pessoas que estão mortas espiritualmente vão ter vidas, porque você vai apresentar para elas Jesus, que veio trazer vida e vida em abundância. O Ananias do capítulo 5 foi um exemplo de morte, só que o Ananias do capítulo 9 é um agente de vida. Você é um agente de vida para a glória de Deus. Feche os seus olhos nesse momento e nós vamos adorar o nome do Senhor, e eu queria orar com você.